Olá, vamos iniciar nossa aula. Agora a gente vai começar a controlar a roda usando o Air Parameters, né? Ou seja, quando eu puxar aqui, movimentar, na verdade, o carro, as rodas têm que girar. E ainda eu vou criar um attribute holder, né, para girar a roda para a direita e para a esquerda, como se fosse a direção. E uma que eu vou chamar de suspensão, né, que permite eu fazer esse ajuste na roda, um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, fazer esse movimento aqui, ou fuquinha velha, que é a roda ria, né, como a gente chama. Tá? Então eu tenho como fazer esses dois controles. Primeiro eu vou botar na opção local, né, para ver qual é o eixo que ele gira aqui. Então nós temos aqui o eixo X para geometria e o eixo Y para girar. Mas se eu usar Gimbal, eu vou ter um resultado melhor porque ele está linkado, né? Então eu vou acreditar mais no Gimbal. Então é o eixo Z. Tá? Então ele vai girar no eixo Z para um lado e para o outro. E o Y para fazer esse ajuste. Muito bem. Primeiro vamos criar os attribute holder para movimentar a geometria e o virar roda. Então eu seleciono esse objeto que é o controle de todo o carro. Escolhi esse carinha aqui. E agora eu vou adicionar a opção de attribute holder. Ok. Para adicionar os parâmetros, até vou fechar aqui as camadas para não incomodar no momento. Attribute holder. Vou em animação. E agora eu vou pegar aqui, podia já usar o Alt 1, né? Editor de parâmetros. Maravilha. Então primeiro eu vou chamar de vira roda. Vira maiúsculo. Vou botar maiúsculo. Vira underline a roda. Imaginar que ele vá de menos 15 a 15. Você pode regular o quanto você quer que gire o eixo, né? 15, 20, 22. Então fica a critério de você configurar. Eu vou trabalhar com menos 15 a 15. Aqui eu só vou ajustar um pouco para não ficar muito grande. Vamos deixar aqui em 110. Então ele vai subir e descer o valor aqui para poder controlar o vira-roda, né? Então 15 menos 15, 110, adiciona. Tá lá, maravilha. Agora eu vou pegar e vou utilizar o geometria que eu chamei, né? Então vou chamar de geometria. Vou dar outro nome qualquer, que é para fazer esse movimento aqui da roda. Deixa eu selecionar ela ali. Fazer esse movimento aqui, ó, ok? Então vou continuar com ele selecionado, geometria. Eu vou botar um pouquinho, vou deixar um pouquinho menos 10 a 10, né? O valor, como eu digo, você pode ajustar o tamanho que achar necessário, ou o ângulo no caso. Vou deixar aqui no Y10 para ele não ficar muito perto, muito grudado ali, poder atrapalhar. Está aqui. Então eu tenho o vira-roda e o geometria. Muito bem. Eu vou fechar ele aqui e vou começar agora a utilizar o Air Parameters para isso. Podia usar o Alt 5, né? Mas vamos aqui em Air Parameters Editor. Ok, vamos posicionar aqui de maneira que eu possa ver os eixos aqui embaixo, qual é o eixo que está girando. Nós sabemos que o Z é para um lado e para o outro, que é o vira-roda, e o geometria seria o X. Então eu vou selecionar esse objeto aqui, que é o nosso eixo, com o botão, não dá um zoom que fica mais perto, né? Com o botão da direita, Alt pressionado, eu vou congelar a rotação e a transformação dele, né? Para que o Max sempre parta do ponto zero quando estiver usando o Air. Vou fazer isso para todos os aros, ó. Esse aro, botão da direita, rotação e transformação. Vamos lá para o de trás. Sim. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Só vou mover um pouquinho para fora aqui e já vou trazer essa janela. Esse aqui com Alt, Freezer Transform, Alt, Rotation. Agora eu vou para esse aqui também. Então eu fiz isso para os 4 eixos, ó. Rotação e a transformação. Maravilha. Vamos pegar aqui agora e fazer outro ajuste que eu preciso para o eixo. Esse aqui, ó, no eixo X, ele faz esse movimento. E no eixo Z, ele vai pegar e girar para um lado e para o outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir no painel Motion, rotação, posição 0, e vou dizer para ele que eu quero congelar, ou seja, botar o float list, na qual eu posso atribuir mais de um controle para aquele objeto, senão ele fica fixo e eu não posso movimentar. Então eu venho aqui, float list, e para o X também, float list. Ok. Então agora podemos fazer o Air. Vamos pegar a janela do Air aqui, vamos posicionar um pouquinho mais para cima,
E agora eu posso fazer os links. Então vamos selecionar esse objeto, que é o controle da mão. Vou pegar o controle da mão, desculpa, o controle do carro. Vamos atualizar, controle todo carro, modificador, atributo, custom. Então eu quero virar a roda e fazer a geometria. Então venho aqui, virar roda, né? Vai gerenciar quem? Aquele objeto ali, ó. Atualiza, eixo, transformação, rotação, 0, e eu quero o eixo Z. Opção avalie, vira a roda, vai pegar o eixo Z daquele objeto. Conecta. Como eu estou em graus, tem que passar para radianos, vamos usar o comando drag to head. Ou seja, quando tem uma posição e eu vou botar para rotação, se usa esse comando. Abre parênteses, fecha parênteses e dá o update. Vamos fazer o teste aqui. Ó. Modify, vira a roda. Mesquita, tu pegou o eixo errado. É o eixo Y. E agora? Eu posso desconectar ele. Vem aqui no comando disconnect. Ou eu posso usar o eixo voltar, né, para ele desconectar. Tá? Então vamos pegar aqui o eixo Y. E o eixo Y eu vou adicionar o float list. E no Z eu não vou precisar, então eu vou deixar o float, Bezier float, que é o padrão dele. Muito bem, então agora sim vai funcionar. Eu quero pegar o eixo Y. Então vamos lá, eixo Y, avalie, vira a roda, conecta, e agora drag to head. Abre parênteses. Poderia copiar para a memória, que eu vou usar bastante, então eu vou fazer isso. Ó. Ctrl C, porque na próxima eu só colo. Update, e agora vamos ver se ele está no eixo correto. Olha lá, maravilha, para a direita, para a esquerda. Se você quiser alterar o valor de 15, lembrando, né? Seleciona o objeto aqui que está controlando, do carro, Alt 1, ou aqui em Parameter Editor, vem em editar, vira a roda, não, 15 é muito pouco, então eu posso aumentar esse valor, botar menos. Então eu vou botar aqui menos 20, opa, ficou 2 sem querer, menos 20 a 20. Aplica, aceita, e agora a roda vai girar, vou mexer um pouquinho mais para baixo, um pouco mais, ó. Tá? Então você pode fazer os ajustes necessários conforme o seu carro, se a roda é maior, menor, tem vários objetos que influenciam. Agora eu preciso fazer o tal da geometria. Então vamos pegar aqui, já estou com o aro selecionado, ó, que a gente fez o eixo Y, agora vamos pegar o X. Avalie, connect, e agora eu vou botar o drag, vamos colar que já está na memória. Drag to head, fecha parênteses. Esqueci de fechar o parênteses, ó, ele vai dar um erro. Não pôde identificar o final do script. Aí tu vai lá, fecha parênteses, update. Agora eu vou fazer o teste com a geometria. Tá lá. Então agora eu posso controlar esse movimento. Vamos fazer isso para outra roda. Então eu vou girar aqui, vamos girar um pouquinho mais aqui. Vamos selecionar o aro, está ali ele. Já congelamos, então vamos agora em painel Motion, rotação, eixo Z. Então eu tenho que trabalhar o X, float list, para ele ter a opção de avaliação. E o Y, float list. Maravilha. Agora eu vou selecionar o controle do carro. Vendo aqui, o controle do carro já está selecionado desse lado. Agora eu vou selecionar esse e vou atualizar aqui para mim ter o controle da frente esquerda, né? O eixo da frente esquerda. Rotação, 0. Vamos começar então o gira-roda, que é o Y. Então, avalie, vira a roda, controla também, connect. Vamos Ctrl V, que é o drag to head, né? Dá um espaço. Espaço só para ficar melhor a visualização, tá? Não precisa ter o espaço. Update. Então agora, se eu pegar esse cidadão aqui, vamos aqui em controles, né? Opa, peguei o controle errado, esse aqui de trás, ó, que é o controle do carro. Vira a roda. Olha, está ao contrário, Mesquita. Esse carro aqui está com problema. O que eu faço? Uso o sinal de menos e dá o update. Ó. Então, nesse caso, vai ser negativo. Ó. Maravilha. Então, as duas rodinhas já estão se movimentando. O cara já não vai bater mais no poste. Agora, eu tenho o X, que é a geometria, né?
Aí eu vou aqui na geometria. Ó, tu veja que um atributo está controlando 2, 3, 4, 5, 10, desde que não te perca no teu rig, você pode utilizando à vontade. Ó. Conecta. Vou colar aqui. Deck to head, já está na memória, está escrevendo toda hora. Conectar. Update. Vamos ver se a geometria está correta. Para baixo, para cima. Nesse caso eu não precisei colocar o negativo, né? Se eu colocar negativo aqui, ele vai fazer o contrário, vai ficar estranho. Update, olha lá. Né? Então você pode trabalhar nesse formato aqui, as duas rodas. Não é esse que eu quero. Então, deleta, update. Se caso você quisesse controlar geometria roda direita, poderia criar um outro controle aqui chamado geometria roda direita e poder mover separadamente cada um. Tá? Tem como fazer isso. Basta você que vir aqui no Animation, pegar o editor, criar um novo parâmetro, geometria roda esquerda, geometria roda direita, né? E aí ele vai ajustar para nós. Eu estou usando os dois ao mesmo tempo para não adiantar, vai ficar um curso muito comprido. Ó. Então aqui eu tenho como ajustar os dois. Ok? Maravilha. Então está aqui o controle. Ah, mas eu quero ver como é que faz, Mesquita. Então vamos fazer esse trabalho. Eu vou ver o gira-roda geometria. Desconecta, eu me enganei, eu não quero utilizar. Poderia também usar o Ctrl Z aqui, ó. Aí vai voltando até ele desativar o float. Ok. Vou lá em Alt 1, com o objeto selecionado aqui, e vou editar. Geometria, e esse aqui, roda direita. Aplica e acessa. Já vou aproveitar aqui e copiar, né? Estou trabalhando com 10. Agora eu vou criar um novo parâmetro. Geometria, roda esquerda. Maravilha. 10 a menos 10, mesmo valor. Adiciona. Geometria, roda esquerda. Podemos fechar aqui agora. Vou ver que agora eu tenho o roda esquerda. Vamos dar um atualizar aqui. Ó. O roda esquerda não pegou esse aqui. Vamos dar um Alt 1 de novo. Edit. Eu esqueci de atualizar esse aqui para roda direita. Traço, roda direita. Aplica. Veja que eu estou usando esse atalho aqui do Parameter Editor, ou Alt 1. Agora está correto. Roda direita, roda esquerda. Fecha, fecha. E aqui eu já tenho os dois atualizados. Então a roda esquerda vai gerenciar esse objeto. Opa, selecionei errado. O aro, né? Vamos dar uma atualizada aqui. Eu vou pegar a rotação, congelada, Euler. Eu quero o eixo X, avalie. E agora eu vou conectar. Vamos botar a opção Drag to Head. Vai lá no final e fecha. Então aqui eu vou deixar só um espaço para ficar bonitinho. Update. E agora eu tenho o controle para a geometria da roda direita, o controle para a geometria da roda esquerda e ainda eu posso girar a roda para um lado e para o outro. Vamos dar um 0 aqui. Eu vou minimizar por enquanto o Air Parameters e vou ver aqui que nós vamos puxar o carro, né? E as rodinhas estão freadas ainda, né? Eu tenho que girar. As rodas de trás não tem virar para a direita e para a esquerda. A não ser que você queira fazer isso. Tá? Então eu vou deixá-las fixas. Agora eu tenho que trabalhar a rotação. O que gira? Não é o eixo que gira. O que gira é o aro. Então o aro vai fazer esse movimento. Como a gente já tem ele congelado, ó, como é que tu sabe, Mesquita? Posição, rotação. Ah, não está congelado. Então tem que congelar. Alt, Freezer, Rotation. Agora para o outro aro, botão da direita, rotação. Vamos pegar o de trás lá também, ó. Botão da direita, aro traseiro, Freezer Rotation para começar no ponto 0. Aqui a mesma coisa, Freezer Rotation. Ok, então eu já tenho eles todos, né, girando. Agora eu vou começar a criar o Where. Só que esse Where não precisa do Attribute Holder. Eu quero apenas usar, vamos botar aqui em Gimbal, né? Eu quero apenas usar o eixo Y desse cidadão, ó, e fazer com que o aro gire, no nosso caso aqui, no eixo Z. Esse aqui também, eixo Z. Esse no eixo Z. Estou usando o eixo Z porque eu copiei e clonei depois, né? Então eles ficaram com o mesmo eixo. Então todos vão girar no eixo Z. Vamos abrir de novo aqui o Air Parameters. Podia ser o Alt 5. E agora vamos selecionar o controle, só que eu não quero os modificadores, ou seja, eu não quero atributo,
Não quero atributo holder nem o modificador. Eu quero a transformação, posição. Ó, não congelei esse carinha aqui. Então, botão na direita, freezer transform. Agora sim, ó, posição congelada e eu quero o eixo Y. Então, o Y vai gerenciar as rodas. Vamos começar com essa primeira aqui. Até eu vou usar esse movimento para não mover sem querer. Dá uma atualizada, aro frente direita, transformação, rotação, congelada. E eu quero o eixo Z. Né? Então, vou mover um pouquinho aqui, vocês podem ver que ele vai girar aqui embaixo o eixo Z. Ó, eixo Z. Mas eu não coloquei o float list. Vai que eu queira mover a roda manualmente, né? Então eu posso usar o float list. Nesse caso da roda, eu não vou girar ela, porque eu não preciso, né? Só se tiver algum acidente e a roda vai girar ao contrário, não é muito cabível nesse caso. Então o que eu vou fazer? Eu vou linkar direto e não vou poder girar ela manualmente, somente quando eu mover para frente e para trás. Tá? Mas se algum dia você quiser movimentar, você pode então utilizar aqui a opção de avalie. Por via das dúvidas, vamos colocar o avalie. Então eu vou lá em Modify, no painel Motion, rotação, eu quero o eixo Z, float list. Vou fazer para outra roda também para ganhar tempo. Ó. Então só vamos selecionar com a opção de para não girar sem querer. Essa roda, eu quero a rotação, congelada, eixo Z, float list. Então agora podemos trabalhar. Vamos começar com essa roda aqui. Atualiza. Já está lá o eixo Z. Tenho ela congelada. Agora o Y. Conecta. Vamos usar o drag to head. Opa, está com a geometria, eu tinha copiado antes. Então, drag to head. Opa, escrevi errado. Drag to head. Abre parênteses. Fecha parênteses. Eu até vou copiar aqui de novo. Ctrl C. E dar o update. Agora vamos fazer o teste. Só vou minimizar aqui e depois a gente restaura ela. Se eu puxar aqui, a roda está girando lá, só que está se arrastando, né? Então agora eu tenho que ver, multiplicar pelo raio, ou o tamanho que é meu aro, né? Vou chutar tamanho 10. Que eu acredito que eu queria criar de 10, não me lembro direitinho o tamanho. Ó. Então está lá. É interessante você criar o raio e ver o tamanho que você criou. Eu criei com 10 e uns pouquinho, tá? Então botei 10, ficou direitinho. Vamos dar um Ctrl Z para ele voltar para o lugar. Agora vamos para essa roda aqui. Cuidado para não mover sem querer, mesquita. Atualiza, aro frente esquerda, rotação, congelada, eixo Z e eu quero a opção de avaliar. Então o Y vai conectar aqui. Agora o Ctrl V, drag to head. E vou manter o mesmo padrão, vezes 10. Update. Vamos fazer o teste aqui no Y do cidadão. Ó. Olha lá. Então agora as rodas já estão girando. A traseira não ainda. Então vamos girar aqui para a traseira e começar a fazer com a traseira. Vamos selecionar ele aqui. Modificador. Rotação. Congelada. Eixo Z. Vamos botar lá o float list. Float list. Agora esse aqui também. Ó. Vamos selecionar aqui para não mover sem querer. Vamos em rotação. Congelado, eixo Z, vem aqui no botão, float list. Então agora eu posso trabalhar. Vou começar com essa roda aqui. Ó. Atualiza, aro traseiro esquerdo, transformação, rotação, congelada, eixo Z, avalia. O Y que vai gerenciar esse cara. Connect, Ctrl V, opa, deu um espaço a mais. Já vou multiplicar por 10. Ó. Update. Então, se eu movimentar no eixo Y aqui, ó, agora as rodas estão indo para frente e para trás. Pode ocorrer que a roda fique ao contrário, aí você põe um sinalzinho de menos. Né? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Update vai ficar meio surreal. Né? O carro vai uma roda para frente e outra para trás. Ó. Tá? Então, eu vou tirar aqui, delete, para voltar o que é o correto. Agora, vamos para outra roda lá. Cuidado, então uso seleção para não acabar movendo os objetos sem querer. Transformação, rotação, Z, congelada, connect. Já vou aproveitar aqui, Ctrl V, já tenho o comando drag to head, vezes 10. Update. Repetindo, né? Esse valor depende do raio, tamanho, a circunferência lá da nossa roda. Então aqui eu vou usar até esse comando aqui, ó,
usar o Y para não correr o risco de selecionar sem querer lá. Ó, então nosso carrinho agora já está com as rodas girando. Se eu pegar o chassi aqui, der uma girada nele, ó, eu posso utilizar aqui ao girar as rodas. Vamos aqui em Modify. Então vou fazer o teste, ele girou a roda, né? E ainda eu posso mover ele para frente e para trás. Então aqui eu vou pegar ele, ó, X, o Y, ó lá, as rodinhas vão girar. Claro que o carro teria que virar ele, né? Mas já está funcionando a nossa suspensão. Vou dar um Ctrl Z para que o chassi volte ao normal. Então eu já tenho esse controle. Agora eu vou criar, posso fechar o Where, não preciso mais no momento deles. O que eu vou gerenciar, né? Eu vou criar mais um controle para a roda, que daí eu faço um point aqui, vou para um lado e para o outro, e eu posso ainda girar a roda dessa forma. Tá? Então vamos criar aqui um novo point, e vou alinhar ele, Shift A, né? Em relação a esse objeto que gerencia a roda da frente. Ó. Tá? Então esse aqui é a roda da frente, direita, e eu criei esse point aqui. Só vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, vou botar uns 3 aqui. Ok. E esse cidadão já vou pegar um Shift, vamos botar um nomezinho nele, né? Point, gira a roda, frente direita. Puxo para cá, já vou frente esquerda, já tenho da esquerda. E já vou alinhar em relação ao outro objeto ali. Ó. Maravilha. Vou selecionar os dois, viewpoint ou a visão de baixo. Eu vou dar um F3 para vocês visualizar e vou puxar ele um pouquinho mais para frente. Ó. Maravilha. Qual a distância, Mesquita? Uma que não fique tão perto aqui do controle, né, para não atrapalhar o movimento. Ok. Agora eu posso dizer que esse objeto, ó, vamos ver se ele já está com a posição congelada, a rotação, ó. Opa, rotação. Não está congelada, eu vou congelar ela. Freezer Rotation, para que não haja interferência dos outros objetos linkados nele. Então, Freezer Rotation. Agora eu posso dizer para ele, Constraint, olhe para. Mas antes de olhar para, eu vou linkar esses dois aqui no controle do carro. Porque quando eu mover o controle do carro, lá eles vão junto. Né? E quando eu quiser movimentar eles, eu venho aqui e movimento. E já vou congelar a posição, para tudo estar no zero. Freezer Transform. Podia ser os dois ao mesmo tempo, né, Mesquita? Também dá. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, a roda, que gerencia ela para um lado e para o outro. Eu vou botar animação, olhe para esse objeto. Aí ele vai sair do lugar, tranquilo. Aí eu venho aqui no painel Motion, rotação, se não aparecer. Em rotação eu tenho aqui look, olhar para, posição original e sem a linha aqui para não ficar incomodando, que é uma coisa muito grande. Agora eu venho para esse cidadão aqui também. Ó. Animação, Constraint, olhe para esse cara aqui. Congela e tira essa linha. Com isso eu posso agora movimentar essa roda e movimentar essa roda. Mas, puxa vida, Mesquita, tem que pegar os dois ao mesmo tempo? Não. Eu vou criar um point aqui no centro para movimentar a roda. Em vez de ser um point, eu vou usar um círculo. Uma esfera, né? Pode ser qualquer objeto, mas eu vou usar aqui um retângulozinho, pode ser. Um retângulo, ok. E esse retângulo aqui eu vou criar uma linha. Opa. Então vamos fazer assim, entrar no modo isolado, vou na View Top, aí fica mais fácil. Por que essa linha? Porque essa linha aqui eu vou usar, ok? Então eu criei essa linha, vou alinhar ela, aqui que é a line, né? Em relação ao quadrado. Ok. Agora eu vou criar uma outra linha aqui, eu estou fazendo apenas uma seta. Ok? Ok. E agora aqui eu vou ter como controlar, dizer para a pessoa lá, né, que esteja usando, ou melhor ainda, né, tu pode utilizar um quadrado. Ó. Vou pegar um retângulo, usando o Shift, né, ele mantém a proporção. Vou converter para poly, spline, desculpa, e agora eu vou eliminar um dos vértices. Ó, ficou uma seta. Seleciono todos os vértices com o botão da direita, eu digo para ele corner, que ele ficar com opção reto. Ó. Maravilha. Agora que eu tenho já esse objeto, eu vou fazer uma cópia dele, só vou girar ele aqui, ó. Aí, para que ele fique aqui, ó.
Agora fazer uma cópia aqui, ok, vamos girar ele para esse lado. Então estou criando só um controle para mostrar que eu posso girar a roda para um lado e para o outro. É que ele ficou meio tortinho aqui. Aí tá bom. Agora eu vou pegar esse aqui e vou alinhar em relação à linha, porque a linha está bem alinhada com esse quadrado. E esse aqui eu vou alinhar aqui também e vou puxar aqui para o lado. Agora o quadrado, vou converter ele para spline. E vou atachar os demais elementos. Se eu for na visão front, está tudo perfeitamente alinhado. Vamos para perspectiva e vou atachar essa linha, esse objeto e esse objeto. Assim eu tenho desenhei, né, um objeto que vai determinar que ele vai para um lado e para o outro. Este. Mesquita, mas por que você não usou um point para isso? Quando eu estiver movimentando o carro, eu venho aqui em display e escondo todos os helpers. Ó, helpers, e fico só com os shapes, aí fica mais fácil de gerenciar o movimento. E além do mais, eu posso dizer para ele, eu quero mover só os formas, shapes. Então quando eu estiver fazendo algum movimento, criando uma animação com o carro, seja o que for, fica mais fácil, que eu só seleciono aqui os shapes, eu não vou selecionar outros objetos como geometria, roda, helper, o que for, né? Então é bem interessante, por isso que eu estou simplesmente jogando esse objeto. Podia ser qualquer um, por isso que eu usei um shape, fica meio melhor. Agora, para alinhar perfeitamente entre os dois, tem uma dica bem interessante. Deixa eu selecionar esse aqui e botar aqui. Ó. Eu vou criar um point. Tá? E vou dizer para ele, animação, constraint, posição. Constraint, posição em relação a esse aqui. Aí ele vai grudar lá. Aqui no motion, posição, eu tenho os parâmetros para o target. Eu posso adicionar mais de um target. Aí eu vou dizer que é esse aqui. Então ele vai ficar perfeitamente alinhado no centro. Aí agora eu pego esse aqui, ó, mando ele alinhar em relação a esse point. E agora eu elimino o point. Vou dar um zoom. Agora eu pego o point e elimino ele. Eu sei que esse objeto está bem no meio. E aqui eu vou chamar de controle rodas com CTRL. Opa! CTRL rodas. Vou congelar a posição dele, ok? E agora esse cidadão vai ficar linkado aqui. E agora as duas rodas vão ficar linkadas nesse objeto. Eu vou deixar ele vermelho, que é a mania do Mesquita. E eu tenho então agora como mover a roda para um lado e para o outro, ó, com mais facilidade. Ó. Que beleza! E ainda eu tenho a opção de vir aqui, se eu quiser, poder girar a roda manual. Então tem duas possibilidades. Essa aqui é menos precisa, né? E essa aqui vai ter mais precisão porque tu tem valores, ó. Tá? Então agora eu tenho essa etapa de controle das rodas finalizada. Então até a próxima aula.